Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Entre Lentes e Cafés. O meu nome é Nathan Abrita, eu sou fotógrafo e professor e o idealizador desse projeto que busca aproximar as pessoas da fotografia, tentando trazer um bate-papo mais descontraído, conversando com profissionais da área da foto, para que a gente consiga entender um pouco mais de como funciona essa profissão, caso você seja um amante da profissão ou queira começar a trabalhar com fotografia. A ideia desse projeto, desse podcast, é trazer fotógrafos e fotógrafas e pessoas envolvidas no mundo da fotografia para que a gente consiga bater um papo bem descontraído e a gente consiga entender um pouco mais do mundo da fotografia, seja você um amante ou seja você um profissional da área. Então, a ideia do podcast é que ele tenha episódios semanais que vão ser distribuídos aqui nas plataformas. Eu vou fazer toda a divulgação dele pelo meu Instagram, que é o @NathanAbrita. E aí vocês podem acompanhar as novidades por lá e também mandarem as perguntas, que todos os podcasts eles vão conter perguntas da galera, perguntas de vocês, que eu vou abrir uma caixa de perguntas lá no meu Insta e aí vocês podem mandar as perguntas que vocês querem perguntar para esses profissionais. E hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui no nosso podcast, que ela é uma conterrânea minha. Por acaso a gente se conheceu e aí eu vou falar brevemente dela. Ela que é formada em administração e começou a fotografar recém-nascidos em 2014. Desde então passou a estudar e se especializar nesse estilo. Ela foi uma fotógrafa premiada em concursos nacionais e internacionais, e incluindo o prêmio Newborn Brasil, Newborn Photo Contest, que é o NPC, e outros prêmios, e também indicada a outros prêmios, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Então, vou passar a palavra para ela, Aline Fontes, nossa convidada de hoje, fotógrafa especializada em newborn. Tudo bom, Aline? Olá a todos, então muito obrigada, Nathan, pela oportunidade de estar aqui conversando contigo e falando, né, sobre esse universo que é o meu trabalho com recém-nascidos, pelo qual eu sou apaixonada, sou suspeita em falar, né? Então vamos lá. Eu sou a Aline Fontes, sou rio-grandina, sou fotógrafa especializada em recém-nascidos, né, fotografia newborn. Já fui premiada tanto nacional quanto internacionalmente. E venho aqui, então, falar um pouquinho sobre a fotografia newborn. Então, para dar uma introdução, para quem não sabe, né, a fotografia newborn ela é o registro dos bebês nos primeiros dias de vida, né, nos primeiros dias de nascido, que caracteriza bastante pelo posicionamento, pelas transições de poses que imitam muito a maneira como o bebê se comporta dentro do útero, né? Também aquele primeiro momento que a família tem a percepção do bebê recém-chegado, então a gente captura muito essa questão de emoções, de sentimentos voltados para o bebê recém-nascido. Então, para quem não conhece, assim, traduzindo, né, em outras palavras, é aquela fotografia fofa do bebê bonitinho, sem roupinha, com a bundinha para cima, aquela pose do sapinho que a gente chama, que é muito fofura, com aquelas mãozinhas no queixo. Então é isso, newborn para mim é essa paixão toda, assim, eu sou, como eu disse, sou suspeita em falar alguma coisa. Show, perfeito. E deixa a gente começar esse nosso papo, então. Eu quero, porque tem bastante gente que me segue, bastante gente que acompanha meu trabalho, que é bem iniciante na fotografia, o pessoal, ele tá recém começando, ou ele tá pensando em começar, ou são apenas amantes da fotografia. Então, vamos conversar um pouco, vamos começar esse nosso papo falando um pouco sobre como é que tu começou na tua profissão, como é que tu descobriu, assim, antes, porque eu acredito, pelo menos foi comigo, e eu já conversei com várias outras pessoas que trabalham com fotografia, que antes de nós nos tornarmos fotógrafos, a gente primeiro se apaixona pela fotografia. Então, seja analisando o trabalho de alguma outra pessoa, ou seja, sei lá, tirando fotos com o celular, tirando fotos com uma máquina digital, que era como eu tirava na época, porque não tinha celular para tirar foto, pegava aquelas maquininhas. Ou tem pessoas que tiravam fotos com foto com filme também, enfim. Conta pra gente como é que tu começou, como é que foi teu começo, como é que tu deu aquele start, eu vou virar fotógrafo, vou começar nessa profissão mesmo. Perfeito. Bom, eu sempre fui a pessoa que andei com uma câmera no bolso, digamos assim. Então, desde sempre, a minha paixão pela fotografia me acompanhou, assim, né? Eu era aquela pessoa que fez todo o registro da galera na faculdade,
Eu morei em outra cidade na época, então todo mundo dizia, não, tu de novo com essa câmera, não, eu vou ser a pessoa que vai registrar nossas memórias, então deixa comigo, que isso aí. Então essa paixão, ela, nossa, me desde sempre. E veio também, tá, de uma questão, eu não tenho muitas fotos de quando eu era criança, eu não sei se pela dificuldade da época, eu tenho 31 anos, faço 32 no dia 3 de agosto. Ó. Agora, não sei se vai ser até, inclusive, ela quando tu Vamos ver estiver se vai ser antes ou lançando a depois. nossa conversa. Pois é. Então, assim, nessa época da minha infância ainda era fotografia de filme, né? Então o acesso ainda era um pouco havia essa dificuldade, né, de encontrar. Então eu não tenho fotos minhas, por exemplo, de bebê. Eu tenho uma foto de quando eu nasci, e depois eu tenho foto quando eu estava com 2, 3 anos, e depois já maiorzinha. Então eu sempre gostei disso e senti essa falta. Sim. Mas, assim, o meu início dentro da fotografia mesmo, profissional, foi quando nasceu o meu filho. Eu tenho um filho de 7 anos, né? E aí, quando ele nasceu, surgiu essa paixão de registrar tudo, né? Sim. Tudo que era diferente, que era novidade, conforme ele crescia, cabelinho, mãozinha, dedinho, tudo que era coisa, eu queria fotografar. Sim, sim. Né? E casualidade, surgia também a fotografia newborn. Então foram as coisas que vieram se misturando ali e vieram compondo mais ainda esse meu desejo por fotografar, né? Então vem desde sempre. Eu não tinha um fotógrafo que eu admirava, que eu tinha uma paixão, não tinha muito disso. Porém, sempre gostei de artes, gostei de fotografia de quadro, aquela fotografia pintada, Sim. de pinturas clássicas, tudo. Inclusive, né, um outro ponto que me auxilia muito disso, eu sou fã do autorretrato. Então, eu comecei a compreender muito sobre a fotografia me fotografando. Ah, entendi. Então, foi basicamente isso. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando tu teve o teu filho, tu contratou alguém para fazer a fotografia, tipo o newborn dele, ou não era um assunto que existia já na época? Ele era novo, não tinha nenhum fotógrafo especializado nisso. Existiam algumas pessoas fotografando aqui na região, mas era uma coisa muito crua ainda. Então não era bonito, podemos Sim, dizer sim. assim. Porque Né? tem E vários assim, estilos meu de filho. fotografia que são recentes, na verdade, né? Que, principalmente esse, se a gente for Isso. botar aqui 2014, tu falar que era uma coisa nova quando tu começou, 2014 é muito recente, se a gente for parar para pensar em termos de fotografia, que existe lá desde 1800 e tanto, 1700 e tanto, sabe? Se a gente for pensar lá Exatamente. no primórdio da fotografia. Não, é bem isso mesmo, assim, a fotografia newborn, ela é muito recente, eu vou te dizer assim, ó, que ela se estabeleceu mesmo no Brasil, assim, como identidade em 2015, 2016, que daí o pessoal já tinha uma identidade, já tinha uma coisa para passar, assim, para te oferecer. De 2010, que foi quando ela surgiu, até 2014, 2013, 2014, era uma ideia que estava sendo desenvolvida. Então, realmente, quando meu filho nasceu, ela aqui na nossa região, posso dizer que ela não existia, assim, de fato, como ela é hoje, Só para né? contextualizar o pessoal, que aqui na nossa região as coisas chegam um pouquinho depois. Então, se uma coisa tem uma moda em São Paulo, Rio, que está acontecendo, bota 2 anos para chegar aqui com força. Exatamente. São Paulo começou em 2010, que É. foram os primeiros fotógrafos que trouxeram a ideia da fotografia newborn. E aqui foi chegar em 2012, 2013. Assim, a ideia. Sim, sim, claro. A fotografia presencial demorou. Demora. Aqui demora um pouquinho as coisas para chegar. E aí. É aí que eu ia. Pode falar, pode falar. Não, não, eu queria te fazer um comentário assim. Meu filho, ele nasceu com um lábio leporino, Uhum. tá? E uma das coisas que me incomodava, porque assim, eu comecei a fazer um acompanhamento fotográfico dele, que era moda, até hoje tem um pouco disso, né? Que é aquele acompanhamento Sim. do primeiro ano do bebê, né? Sei, mês a mês, E né? o que me incomodava, isso. E o que me incomodava com as pessoas que realizavam é que eles tiravam as características dele, que ele tinha uma cicatriz no rosto e eles retiravam aquilo ali. Sim, eu queria fotografar ele como ele era, para que ele tivesse a lembrança daquele momento do que Claro. ele era, né? E ali mesmo que começou a fomentar mais essa coisa, assim, que eu queria fotografar, porque eu não estava contente com aquilo que eu via, eu queria entender um pouco mais para poder passar para as pessoas a ideia que eu queria fazer. Então, foi ali que surgiu mais ainda, assim, Sim. o meu estudo, toda a minha proposta de fotografia, assim.
E aí eu comecei a desenvolver e ele foi meu primeiro modelo, digamos assim, né? Foi meu... Até Tivesse a hoje cobaia para fazer as fotos, tive uma foi cobaia testando. Não, que show, total. que show. Mas Tá, e assim, no teu início, me explica como é que foi para ti buscar informações sobre a área que tu queria começar, né? Vamos botar aí que eu não sei se tu começou direto no newborn ou se tu começou, porque normalmente a gente começa, por exemplo, comecei fotografando tipo vários tipos de coisa, porque no início a gente se pega muito no sim, financeiro, né? A gente precisa de portfólio e exato. precisa também de dinheiro para comprar os equipamentos. Então, eu fazia um pouco de tudo. Tu Certeza. começou fazendo um pouco de tudo ou começou já direto no newborn? Eu comecei, eu comecei, na verdade, com gestante, tá? Porque qual era o meu propósito? A gestante vai me trazer um recém-nascido. Sim, Então, claro, eu claro. comecei no foco mesmo. Então, o meu início, eu ataquei a gestante, oferecendo os ensaios para o pessoal, para que eu queria aprender. Na verdade, eu queria entender esse universo. Uhum. Então, meus primeiros ensaios, inclusive, eu não cobrei, tá? Até porque, assim, eu não conhecia, né? Então, eu não conhecia mercado. Isso é importante para quem está começando. Às vezes a galera começa e como acha que não tem experiência, vai cobrar muito baixos os valores, Sim, né? Então, para mim funcionou melhor, né? E ó, meu telefone. Ah. Deixa eu baixar aqui meu telefone, Natan, vai ter que cortar claro. isso aí. Pronto. Não, porque senão vai interromper. Bom, mas voltando, para mim funcionou, tá? Oferecer que eu estaria aprendendo com eles também, então eu não cobrava aqueles primeiros ensaios. Isso foi meus primeiros 10 ensaios, tá? Foi Uhum. assim. Então eu comecei a tentar entender, né, o que era ângulo. Na verdade, a minha fotografia ela era muito crua, eu não sabia Ah, nada. sim, Eu precisava conhecer esse universo, no né? início E quando a aí eu gente vai comecei em começar é meio 2014. estranho. Isso, não, muito total. A gente pensa que sabe tudo, pega uma câmera e, meu Deus, socorro. Mais E ou aí menos isso. Mas o meu. quando a gente faz essa comparação, isso é uma coisa que eu faço muito, tipo, de começar a olhar os meus trabalhos lá do início, quando eu comecei, e olhar agora os meus trabalhos, a gente vê que, tipo, eu, por exemplo, agora eu posso falar E a assim, evolução. pô, eu sei um monte hoje, eu entendo um monte de coisa. Aí daqui a 2, 3 anos eu vou olhar o trabalho que eu tava fazendo hoje, em 2020, e eu vou ver, olha que trabalho, sei lá, estranho que eu fazia, que diferente, sabe? A gente tá sempre num processo de evolução. Não, com certeza. Eu digo assim, ó, eu não tenho vergonha das minhas fotos, porque todo mundo começa, Não, certo. né? Mas com certeza, assim, hoje eu olho uma foto que eu tirei há 6 anos atrás e olha a foto que eu tirei esse final de semana, não tem nem comparação, assim, né? Ver a tua evolução e isso me agrada, né? Porque tem gente que não tem essa visão, tem uma galera que acha que é aquilo e tá tudo certo, tá certo também, não tá errado, não existe certo nem errado, né? Essa é a realidade, mas a gente busca uma evolução. Mas no newborn em si, é um pouco mais complexo isso, tá? Porque não basta apenas tu saber fotografar, tu conhecer um equipamento fotográfico, alguma coisa do tipo. Tu tem que saber lidar com a ansiedade da família, tu tem que saber lidar com um bebê recém-nascido que para ele tudo é novo. Concordo. Então, conhecer, né, aquela pessoinha ali, entender que às vezes ele chora por alguma necessidade, né? Enfim, é um universo mais complexo assim. Então, meu primeiro newborn foi assim, meu Deus, sabe? Eu tinha vontade de chorar com a criança, Ah, imagino, imagino. sabe? Eu já Porque, tive a nossa, oportunidade de acompanhar um newborn, acompanhar, tipo, uma fotógrafa fazendo um newborn, e, sabe, é que assim, aí a gente vai entrar num assunto que, tipo, quando a gente pensa em fotografia, principalmente quem vê de fora, acha que, tipo, fotografia é uma coisa só que é muito, tipo, tu entra de verdade na fotografia e tu começa a descobrir 1 milhão de mundos que estão dentro desse mundo. é. Então, tipo assim, tu tem a grande responsabilidade, por exemplo, de um casamento, que tu não pode, por exemplo, errar o clique da noiva beijando o noivo, não pode dar problema nenhum na câmera naquele momento. Ou tu tem a grande responsabilidade de tu Sim, estar fotografando
um recém-nascido, que é assim, a mãe ali, sabe, ela tá te dando, ela tem confiança que ela não deu nem pro marido tocar na criança ainda quando veio, e ela tá te dando pra tu posicionar uma criança, sabe? Exatamente. Então, tipo, é uma coisa muito delicada que eu imagino, eu vi de perto que é uma coisa muito delicada e que, assim, às vezes, se a pessoa não tiver o preparo, o estudo necessário e o tato, né, com a coisa, porque a criança, ela é muito frágil, ela é muito delicada. Então, assim, pode chegar a ser apavorante, assim, para uma pessoa que não sabe fazer ou que está começando a fazer. Exatamente. Não, eu vou falar um pouco sobre isso depois, né? Quando a gente se aprofundar talvez um pouquinho mais Show. sobre o newborn, sobre como é o meu Não, processo, perfeito, tá? perfeito. Mas sobre esse início, assim, ele é realmente bastante complexo. Então, como eu comecei, né? Eu vou dizer assim, eu ganhei, tá, uma Coolpix da Nikon. Aham. Coolpix 500 Foi a tem minha a primeira 510, acho que câmera, é, assim. né? Tem uma Coolpix que uma galera tem. Eu acho que é a 510, é uma É, vermelhinha, uma galera que tem tem um essa zoomzão, assim. Coolpix lá do início. Tem ela, porque até então a gente não tem informação sobre o que é o equipamento profissional. Para mim, aquilo ali é no semi-profissional, tá tudo Sim. certo. Eu não tinha esse conhecimento ali, eu gostava de clicar e tal, mas eu não tinha conhecimento fotográfico em si, né? E aí, essa foi a minha primeira câmera que eu fotografei minhas primeiras gestantes. E aí foi quando eu imergi, né, nesse universo, assim, que eu vi assim, opa, peraí, não é bem assim, existem outras coisas que eu vou necessitar, né, para começar realmente a ter um trabalho que eu possa chamar de profissional. Então, além de conhecer o universo fotográfico, entender sobre o público que eu estava querendo atender, entender como que funciona isso aí, eu tinha também essa questão de equipamento, que também é bastante importante para o resultado final daquilo que eu quero oferecer, mas não é, né? Tu mesmo que faz hoje, Não é eu o vejo que eu trabalho principal. e faço no celular, não é o Não é o principal, principal. tá? É uma evolução que tu vai ter dependendo do resultado que tu quer, Exatamente. né? Dependendo do teu Exatamente. propósito, mas não é o final. Tu tem um universo inteiro antes para Bah, te conhecer, né? Mas a minha primeira câmera foi nem me fala. essa, foi uma E assim. aí, E deixa aí, eu entrar assim mais na parte mais técnica, assim, para só eu entender, quando tu começou, o que tu vê que é mais importante para esse início? A gente conversando agora, por exemplo, olhando para trás, o que tu acha que foi mais importante para ti? Foi a experiência prática de, por exemplo, fazer vários ensaios? Ou tu acha que seria mais interessante, eu não sei como é que foi também, tu fazer um estudo mais elaborado, buscar cursos, buscar aprender com outros fotógrafos para depois para depois mesmo começar a fazer ensaios? O que tu acha que seria mais interessante, por exemplo, pensando em alguém que está começando? é uma boa pergunta. Claro. Eu vou dizer assim, é um montante de tudo isso. Não é uma coisa só. Tá? Principalmente para fotografia newborn, tá? Como eu te disse, ela é muito específica, tá? É assim, ó, eu particularmente eu sou autodidata, Sim. tá? Então, só que assim, eu tinha um bebê em casa para mim trabalhar. Então, né, eu tirava a experiência com o meu bebê, tá? Mas assim, ó, o que eu recomendaria hoje, tá? Eu, Aline, hoje. Primeiro, tá? Se você entra na fotografia newborn, tá? Conheça um recém-nascido. Tá? Conheça o que é um recém-nascido, quais são os reflexos, tudo que envolve esse universo do bebê nesses primeiros dias. Você tem que saber como manusear um recém-nascido, você tem que entender. Por quê? Na hora que uma família te contratar, além de tudo, ela vai querer ter segurança. Então, tu precisa conhecer. Então, não basta tu apenas conhecer fotografia, né? Segundo passo, obviamente, né? E acho que entra junto com essa questão do recém-nascido, é tu saber fotografar. Porque de nada adianta tu posicionar o bebê, saber tranquilizar o bebê, saber tudo, se tu não vai saber fotografar ele. Sim. Então, são coisas que não andam separados, elas andam junto, tá? Geralmente quem ingressa nesse universo de recém-nascido já é alguém que já trabalhava com fotografia e quer acessar, ou alguém que também teve filho, isso acontece muito, tá, Nathan? Assim, o pessoal teve filho, quer migrar para a área de fotografia newborn porque enxergou essa nova possibilidade. Claro. É muito difícil alguém que nunca teve contato com uma criança querer ingressar nesse universo, porque trabalhar com criança em si já é bastante complexo.
Então, o recém-nascido é um pouco mais. Eu sempre digo, o newborn é sempre um pouco mais. Não é só... é um pouco mais. Se tu acha assim, bom, eu sei fotografar criança, eu faço acompanhamento, mas newborn é um pouco mais, é além Sim. disso. Né? E esse além não está somente na técnica fotográfica, não é só isso. Esse além é que tu precisa criar elos com a família. Tá? É preciso que eles confiem em ti para que tu realize esse ensaio, porque senão ele não acontece. Perfeito. Então para quem vai começar, primeiro passo, eu quero começar com a fotografia newborn, o que eu faço? Socorro, o que eu faço? Primeiro vai ali te envolver com o universo recém-nascido para saber se é isso mesmo que tu quer, tá? Porque é complexo, tá? Ok, já me ingressei nisso aí, começa a estudar fotografia e voltar para esse lado, porque ele é diferente. E depois, assim, é um conjunto de coisas que tu vai desenvolvendo, tá? Nessa questão. E sim, a experiência, ela faz muita diferença no teu resultado final. Então, para te dizer, hoje eu sou fotógrafo especializado em recém-nascido. Não basta tu ter uma câmera profissional, tu fazer uma coisa. Tu vai ter que ter uma boa experiência para te entender. E cada experiência é única. Claro. É bem... É um universo complexo, né? Olha, eu ficaria... É a mesma coisa se tu parar para conversar sobre outro nicho de fotografia. Claro que cada um vai ter a sua complexidade, cada um vai ter o seu nível de dificuldade, mas, tipo, não cabe a nós, assim, falar qual, esse é mais difícil, esse é mais fácil. Não, mas tu tem que estar preparado, porque pode acontecer, por exemplo, uma série de coisas que não viriam a acontecer num ensaio com um adulto, por exemplo. Que um adulto, querendo ou não, vai ser um modelo, ou vai saber se portar, mas uma criança ali pode... Que aí eu já vou linkar, já vou puxar o gancho para uma das perguntas que surgiram aqui, que eu fiz quando eu tinha aberto falando que a gente ia conversar, e aí surgiram umas perguntas, até para quem quiser, para os próximos episódios, eu vou sempre abrir as perguntas lá no meu Instagram, que é @natanabrita, e depois eu vou deixar o da Aline também para vocês acompanharem o trabalho dela, mas eu abro uma caixa de perguntas nos meus stories, e aí se vocês quiserem mandar alguma pergunta, vai estar aberta a caixa lá, e vocês podem mandar a pergunta que vocês quiserem, que eu vou selecionar algumas para aparecerem aqui para fazer para o convidado. E a pergunta que fizeram é perguntando sobre se já aconteceu contigo alguma daquelas situações que às vezes a gente vê em fotos de família, que o bebê acaba fazendo alguma coisa que a gente não espera, sabe? Às vezes ele acaba... Sabe o que eu tô falando, né? Sabe? Você entende? Aí me perguntaram se aconteceu contigo já alguma vez isso. Com certeza. É assim, o bebê, ele é muito imprevisível, tá? Não tem uma receitinha de bolo. Não tem dizer assim, o bebê vai fazer as necessidades dele agora, não vai fazer. Mas é um risco que a gente corre durante todo o ensaio. Eu vou contar assim, uma história muito engraçada. Eu tive um bebê que nós trocamos de manta sem mentira nenhuma, acho que umas 10 vezes. Porque o bebê trocava, o bebê fazia cocô. Trocava, o bebê fazia cocô. Foi pro colo do pai, o bebê fez cocô. Mas é normal. O sistema digestório do recém-nascido, ele é muito prematuro ainda. Então ele está se desenvolvendo, ele não tem controle disso. E como a gente faz fotos com o bebê sem fralda, sem roupa, sem nada, a gente está sujeito a isso a todo momento. Então é normal, tu tem que estar preparado para isso. Inclusive, assim, a tua projeção... Eu fico imaginando uma pessoa que um dia começou na profissão, foi fazer o primeiro newborn e aconteceu um caso desse, que deve ser, assim, uma situação muito desesperadora para quem está fazendo. Não, porque assim, por mais que os pais... Porque assim, é uma novidade para a família também. Nem os pais estão acostumados com aquilo. Sabe? É tanto uma novidade para quem tá pegando o bebê. Para mim, hoje já é natural, sabe? Tudo é natural, para mim tudo acontece natural. Mas assim, eu já tive pai, tu tem que conversar e falar muito, preparar muito o psicológico dessa família para que ela esteja preparada. Porque eu tive pai que assim, olha, cuidado. Até assim, a foto da família que eu faço, geralmente são as últimas fotos. E aí o bebê realmente já relaxou e é possível que ele faça alguma coisa naquele momento. Sim. Isso é bem possível de acontecer. Então eu já aviso a família, estejam preparados, porque o bebê pode fazer xixi. E teve um pai uma vez que ele levantou as mãos assim, se a gente não tá preparado,
Ele jogar o bebê no chão, Bah. sabe? Porque ele se assustou. Ele se assustou. Então, assim, ó, uma dica, né? Uma dica grande, assim, ó, para quem faz foto de família, de recém-nascido, que tira a roupinha do bebê. Quando fotografar, principalmente com outras crianças, nunca deixem o bebê sem fralda. Sim. Nunca. Porque criança, não tem como tu controlar. A criança joga mesmo? Sim, sim, claro. Tu botou o bebê ali, vai jogar longe? Tá? Mas, assim, acontece sempre. Sim. Eu posso dizer assim, ó, é difícil os casos em que não acontece isso. E Acontece sempre. aí, Então, já que tu comentou sobre, eu vi que tu falou ali sobre a conversa com os pais, deixa eu te perguntar como é que funciona, tipo, o teu método de trabalho, assim, falando sobre processos mesmo. Não quero que tu me explique, até porque isso, claro, acho que é uma coisa que demora um tempo, enfim, mas, tipo assim, tu bate um papo com o sim. pai, com os pais antes, tu conversa com eles, tu explica o que pode acontecer, o que não pode. Como é que funciona esse teu processo de trabalho? Sim, 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 sempre. O meu primeiro contato com a família, tá? Eu marco uma reunião com eles, tá? Até hoje, assim, eu estou adaptando para a situação que a gente está vivendo atualmente, né? Mas eu sempre converso com a família antes, explicando o que que é este ensaio, como ele funciona e o que que pode acontecer. E falando no geral sobre tudo, porque eu preciso que eles se sintam confiantes e confortáveis em entregar o bebê. Eu preciso que eles entendam que a ansiedade deles atrapalha o ensaio. Então, eu sei que é difícil tu controlar a ansiedade, mas tu linkando essa confiança, tá? Tu criando esse elo de confiança com a família, vai te ajudar muito na realização do ensaio. Então, eu deixo isso bem claro para eles, tá? Então, eu converso tanto com a mãe quanto com o pai do bebê sobre tudo que ocorre dentro do ensaio. Aí eles me perguntam, eu preciso levar roupinha? Eu preciso levar isso? Não, essa parte toda sou eu que cuido. Eu faço o planejamento junto com eles, tipo de cores e tal, mas geralmente eles me deixam bem à vontade para criar, né, para composições e tudo mais. Mas sobre esse aspecto mais técnico, digamos assim, mais. Não seria técnico, seria essa parte mais natural mesmo, né? Nem técnica. É a parte do bebê fazer xixi, a parte do bebê chorar, a parte de amamentação, a parte de que às vezes o bebê ele só se tranquiliza de algum determinado jeito, tudo isso eu deixo bem claro. Então, assim, ó, eu deixo claro para eles que não têm uma expectativa muito grande, tá? Porque o bebê é imprevisível, cada ensaio é único. E nem todos os bebês me E permitem fazer transições. acontece Então, de. eu preciso que eles. Desculpa te interromper, pode continuar que agora eu te faço a pergunta. Claro, claro, não pode. Tá. Não, eu preciso que eles estejam conscientes de que é um momento único e depende do bebê, tá? Então vai depender deles me liberarem isso daí, deles estarem tranquilos. Vai depender do bebê se tranquilizar, do bebê dormir, do bebê me permitir realizar determinadas poses. E, então eles ficam conscientes sobre isso. Em geral, isso é assim, ó. Nos meus ensaios eu não tenho problemas, tá? É muito Uhum. raro acontecer. Justamente por isso, mas isso foi uma construção que veio durante anos. Eu não comecei assim, eu errei muito antes de chegar nisso. Sim. Eu cheguei a realizar ensaios que eu não conhecia a família, eu conhecia no dia do ensaio. Isso é um baita problema, porque não dá. Sim, sim. Tipo, é uma pessoa desconhecida que tá pegando meu filho recém-nascido. Claro, Não tem como. claro, claro. Eles não vão ficar tranquilos, né? Então, com o passar dos anos, eu fui entendendo, né, o que, que era necessário para que o ensaio acontecesse como ele deveria acontecer. E Né, acontece de tu não, de, por exemplo, assim, se o bebê não tranquiliza, acontece de não conseguir fazer um ensaio? acontece. Assim, ó, eu tive um único caso que eu não fiz o ensaio. Mas o bebê, ele tinha problemas anteriores, na verdade, e aí o bebê tá, assim, toda vez que eu virava o bebê em determinada posição, ela tinha uma rouquidão, e aquilo incomodava o bebê. Isso foi um problema de... O bebê, quando eles nascem, geralmente eles fazem aquela sucção para tirar aquela água do parto, aquela situação. Sim, Nesse caso, não tinha sido completo e o bebê ficou com aquele líquido, e aquilo incomodava ela. Isso gerou um desconforto, tanto no ambiente do ensaio, com a família, como comigo, porque, assim, nós não somos profissionais da saúde para dizer o que está acontecendo, mas nós precisamos ter consciência de que a gente está lidando com um recém-nascido, então a gente precisa conhecer ele. E eu percebi que ela estava incomodada.
Só que a família tinha uma expectativa muito grande para a realização desse ensaio. E eu disse para eles que não ia ser possível não daquela maneira que ela estava, porque eu estava invadindo aquela... o bebê não estava confortável. Sim, sim. Então aquele ensaio não ia acontecer, né? E aí a gente resolveu não fazer o ensaio. Nós decidimos que não ia ser possível somente depois, caso o bebê melhorasse e tal. E aí a gente acabou não fazendo. O pessoal não era da cidade e tal. Mas no geral, né, eu cuido, fico observando o que o bebê está me apresentando. Já tive bebê que estava constipado, já tive bebê que tinha cólica, já tive bebê que tinha refluxo. Então, assim, esses anos todos que eu trabalho com recém-nascido me permitiram conhecer, né, todos esses sinais do bebê. Então, quando eu vejo que o bebê não está confortável, eu converso com os pais e nós acertamos a melhor maneira. Geralmente a gente remarca o ensaio e tal. Eu não fico com o bebê mais do que 4 horas dentro do estúdio. Essas 4 horas não são 4 horas de ensaio, são 4 horas a hora que ele chega. O bebê vai amamentar, vai tranquilizar. Geralmente o ensaio ele fica 1 hora ali e deu. Sim, Tá? entendi. Mas eu não fico mais 4 horas. Se eu vejo que fechou as 4 horas e o bebê não me permitiu realizar a transição de fotografia, eu encerro e a gente remata. Perfeito. Porque senão a gente cansa muito, muito recém-nascido. E isso é bem complicado. A gente tem que entender que há limitações nisso. Não, claro, claro. Até porque a gente tá ligando. É novo para todo mundo, conforme tu comentou, né? Uma coisa nova. Claro, eu acho que só para ti Sim. hoje que não é mais uma coisa nova, mas com a família vai ser. Mas, tipo, pro bebê, pra mãe ali é uma coisa muito nova, uma coisa muito diferente. Por mais que ela já tenha outros filhos, talvez, Sim. é uma coisa que vai ser sempre um filho. É sempre uma nova Eu experiência. não tenho a posição de fala agora porque eu não sou pai, eu não tenho filho, mas eu acredito que seja uma preocupação muito grande para a mãe. Então, é importante que o bebê esteja confortável. Vamos conversar agora, vamos falar um pouquinho. Agora que a gente falou sobre os processos, os métodos de trabalho, eu quero te fazer mais uma pergunta, tanto por curiosidade minha, tanto porque me mandaram essa pergunta, tá? É uma coisa mais técnica, gostaria de saber o equipamento que tu utiliza para fazer os teus ensaios. Vamos falar, tipo, falando só de fotografia, não quero falar de iluminação, nem do resto do que... Só lente e câmera. Ok. Eu hoje uso uma D750 da Nikon, tá? E uma 50mm para fotografar os recém-nascidos. Nos ensaios externos, eu uso uma 85mm 1.4, uma Rokinon, que ela tem foco manual, porque eu gosto dela. Foco manual. Eu gosto de desfoque dela. Importante. Foco manual. Foco eu manual, aprendi 2020, a focar porque eu trabalho com... Foco manual 2020 é porque gosta. Porque gosta. Não, eu vou dizer por quê. Eu vou dizer por quê. Uma que, assim, ela tem um custo-benefício mais baixo, o custo dela é mais baixo do que uma lente 85 1.4. Eu já usei lente da Rokinon, que era muito boa. Eu gostei bastante da qualidade da lente. Ela tem esse desfoque que ela produz, é bem diferente. Eu tenho uma 85 1.8 também, que é automático, mas eu prefiro ela. Tá. Eu prefiro ela. Claro, para fotografar, por exemplo, crianças é muito difícil, mas para fotografar as gestantes e tal, eu prefiro ela. E eu trabalho com aberturas muito grandes, então eu trabalho em 1.4. Então, tu conseguir trabalhar com 1.4 e cravar o foco, às vezes, é um pouco difícil. Ah, sim. Então, ainda mais dependendo da distância focal, né? Que tu tiver da pessoa. Exatamente. Então, eu trabalho com essa... Até o pessoal, às vezes, me questiona, assim, como que as fotos têm nitidez com uma abertura tão grande. Isso é uma parte bem mais técnica. Mas eu já me acostumei. E foi justamente o foco manual que me ajudou a compreender isso daí. Sim. Sabe? Então, hoje eu trabalho basicamente com isso. Então, eu levo comigo na minha bolsa hoje a minha D750, a minha 50mm 1.8 e a minha 85 1.4. Show. Eu tenho outras lentes, porque na verdade eu comecei com outros equipamentos, mas hoje são esses que me acompanham. Não, perfeito. O pessoal tem muita dúvida de equipamento. Não sei se é só curiosidade ou que é... Porque, não sei se contigo, mas comigo é sempre assim, qual câmera tu usa? Qual câmera tu me recomenda? O que tu diz para eu comprar? O pessoal sempre pergunta essas coisas. Então eu gosto... Mas é normal, e vou te dizer que... é normal, assim, sabe? Porque eu vou te dizer, eu quando migrei para equipamento profissional, tá? Eu tive uma D7000 na época,
E eu tinha lente de tudo que era jeito. Eu tinha 18-55, eu tinha 18-105, eu tinha 55-200, eu tinha 50mm, eu tinha uma 35mm. Desnecessário, porque na verdade eu não sabia. Por isso que é interessante tu Sim. saber o que tu quer trabalhar, Ah, sim, né? Pra exatamente. te, inclusive, saber no É, que investir. porque Porque senão eu, tu sai bloqueando. eu na minha Canon, quando eu usava Canon, acho que eu usava 4 lentes e se eu pegasse, assim, em tempo de lente na minha câmera, eu deveria utilizar a minha 50, na verdade, a 35 eu uso na minha Sony, mas, tipo, a 50 eu usava 80% do tempo, 80%. Sim, E o resto, as outras só ficavam paradas, era muito, assim, muito esporádico o caso que eu ia utilizar. Então, vale muito mais, se tu vai exato. fazer um investimento, ao invés de comprar várias lentes, comprar uma mais versátil, que tu consiga fazer, então, várias aberturas, É, várias distâncias focais. hoje acho que a mais versátil que a gente tem, assim, para todas é a 50mm. Eu digo assim, uma das câmeras mais básicas, assim, né, que hoje a gente trabalha, a 50mm, sei lá, tu usa para retrato, tu usa externo, o que tu É, a quiser, assim, bem cinquentinha dizer, né? salva, cinquentinha Claro, salva. salva totalmente. Eu vou dizer assim, eu mudei para full frame, no caso, né, e eu antes eu usava 35 justamente, porque na 35 eu chegava nos 50mm, né, É, porque a minha era uma a cropada, 50 na cropada fica 70, né? Fica 75, fica eu não sei. 70, 75, é. É, não, é 75, se eu não me engano, que ela chega na cropada. Mas sempre me atendeu muito bem, assim, eu vou te dizer. O que hoje eu pensaria, por exemplo, se hoje eu fosse investir, eu pensaria no equipamento mais leve, que é o exemplo da Sony, da mirrorless em si, Ah, é que porque a Nikon é câmera de guerra, né? A Nikon é umas câmeras pesadas, grande. Umas câmeras... haja coluna. Poxa. Pô, Assim, a é minha muito bom, Sony... eu posso, mas é punk. É, não, já me comentaram. Eu nunca trabalhei com Nikon, eu tenho uma aqui, mas eu nunca trabalhei, tipo, só comecei fazendo algumas fotos com elas, mas me falaram que ela é muito pesada mesmo. Muito, demais. Ela é muito boa, mas é muito pesada. Então, isso é para mim que trabalho com recém-nascido, que fico corcunda. Sim. E Uma câmera aí, desse peso é complicado. deixa eu te perguntar então, pra gente já ir finalizando, a gente tá com quase 40 minutos de Claro, conversa já. é Deixa, verdade. deixa eu te perguntar qual a tua perspectiva de futuro para tanto para a fotografia quanto para o newborn em si. O que tu acha dessa profissão? Tu acha que ela, por exemplo, uma pessoa que está pensando em começar, tu acha que ela é uma profissão que vai crescer, uma profissão que está saturada? Porque muita gente fala que fotografia tem muito fotógrafo, tem muita gente tirando foto, comprando câmera para... Eu digo fotografia como profissão, né? Nesse caso agora, não estou falando como fotografia como Tá, hobby. E aí, o que tu acha tá. da Eu fotografia? diria, eu diria assim, como é que eu vou te dizer assim? Se tu vai entrar para fotografia, não entra para ser mais um. Entra para fazer diferença. Uhum. Entra para ter um trabalho destacado, entra para buscar. Mas, claro, assim, ó, hoje o cenário que a gente vive atualmente, ele é muito incerto. Inclusive, a fotografia foi muito abalada com isso, né? Ah, sim. Eu, particularmente, tá? Hoje, além da fotografia, eu diria para te começar também a parte de tecnologia, parte de marketing e tudo. Porque são coisas que eu não junto. As pessoas, a gente aprende a lidar com as coisas separadamente, né? Hoje eu vou ser fotógrafo e não vou, né? Não vou ser Sim. administradora, você. Eu acho que hoje tu precisa ser multiprofissional, que nem a gente diz. Para que, no caso, como ocorreu neste momento, né, tu tenha uma outra saída, tá? Tu Sim. tenha uma maneira de equilibrar, né, esse teu trabalho. Como eu digo assim, claro, hoje, além da fotografia ser o meu trabalho, o meu sustento, é o meu hobby, é uma coisa que eu amo muito realizar, então, mas assim, colocando com perspectiva de futuro, eu acredito que é isso aí, a gente precisa ser mais multiprofissional do que focar em uma coisa apenas, Sim. Não, né? perfeito. Justamente por tu pensar na ideia do essencial e do não essencial, tá? Então eu posso trabalhar a minha fotografia, ok, não é que não seja essencial, porque as mães estão querendo o meu rim, que nem a gente diz assim, como que tu não tá trabalhando? É sério.
As mães não, ali não acredito, ninguém me ligou chorando, assim, porque não ia conseguir realizar. Mas é que o momento, né, é complicado. Sim. Mas eu pensaria também de uma maneira de promoção em outras áreas. Então, ao mesmo tempo que eu diria, foca no, tu quer trabalhar no newborn, foca no newborn, tu precisa te ser muito bom naquilo ali. Eu diria que tu precisa aprender também outras coisas. É Não, complicado. perfeito. Hoje esse momento nos deixa um pouco mais perplexo, digamos assim, né? Mas a minha perspectiva é essa. Eu não pretendo abandonar, né? Eu não pretendo nunca isso, nunca pensei neste momento. Isso para mim é fotografia newborn, ela é incrível, né? Ela é única, tá? Mas eu começo hoje a estruturar também outros caminhos, porque eu sei que existe uma dependência em certos momentos, né? Sim. Então, é importante a gente ter em mente isso. Não, perfeito, Acho que perfeito. seria mais ou menos essa a ideia. Nessa pergunta eu quero justamente saber a tua opinião mesmo, sabe? Saber, não tem certo ou errado, eu acredito, não tem tipo, o que é o certo a fazer, eu quero saber qual é a tua Não, visão mesmo, saber a tua opinião sobre o que tu tá vendo, sobre como é que vai ser daqui pra frente, ou como é que tu tá enxergando, como é que as coisas, né? Como é que elas é, vão se sair. é meio complicado. Como eu te disse, eu comecei hoje a me situar mais dentro dessa parte do marketing digital, é muito importante, tá? É muito importante porque tu consegue gerar produtos, né, dentro disso daí. Como, por exemplo, agora eu tenho a ideia de criar o meu e-book, tenho a ideia de escrever um livro Sim, falando da minha fotografia. Tenho várias, várias coisas e, ao mesmo tempo, também penso na área de programação, área de desenvolver coisas que facilitem a minha fotografia. sim, Então, perfeito. por ser uma área nova, nós temos muita coisa para abordar. Isso é Sim, bacana, isso é fantástico, assim. é, Principalmente a fotografia newborn, hoje, assim, então, tu tem muita coisa que tu pode desenvolver, que tu pode abordar, então, tu aproveitar essas lacunas também, não focar, não ficar fechado naquilo, né, que nem, não sei se eu posso colocar isso neste momento, se não for depois tu retira, mas que nem teve gente que se desesperou nesse momento e disse, eu não vou parar nunca, eu vou rale-se, assim, né, toda a função, e eu vou seguir porque a minha sobrevivência esqueceu que existem outras lacunas que poderiam atender, né, e não colocar em risco. Eu tenho toda essa minha parte de preocupação, né, eu tenho toda essa minha parte de, como é que eu vou te dizer? Eu trabalhei desde o início da minha fotografia trazer uma ideia de responsabilidade. sim, não, E perfeito, não ia ser nesse momento que eu ia estragar tudo, né? perfeito, Só que tem perfeito. muita gente que estragou isso, né? Teve muita gente que simplesmente jogou tudo que aprendeu fora, né? E esqueceu que poderia se reinventar, digamos assim. Claro, Então eu penso em vários processos hoje, eu penso em várias coisas hoje. O meu foco, minha cerejinha do bolo é o newborn, né? O trabalho, tudo vai voltar para isso, sim. mas hoje eu penso em outras coisas que eu poderia atender em conjunto, E não aí, somente isso. já vou te perguntar então, como é que quem está nos ouvindo aqui pode acompanhar o teu trabalho, saber das coisas que tu está pensando, dos teus projetos, das tuas fotos, enfim, quer saber, quer ver o teu trabalho, por onde as pessoas podem te acompanhar, como que elas podem te acompanhar, sinta-se à vontade para fazer o teu marketing agora e falar sobre ti, e sobre as tuas Beleza. redes. Beleza. Bom, eu tenho atualizado muito mais, mantenho mais atualizado, trazendo mais informações dentro do Instagram, né? O @artinphotography_rg, né? Mas buscando ali por Aline Fontes, Artin Photography, ali já vai achar, tá? Eu tenho meu site também, alinefontes.com.br. No Facebook eu sempre trago alguma coisa, mas hoje eu tenho puxado um pouco mais para o Instagram, né? Essa ideia que eu acho que a gente atinge mais o público que a gente busca dentro do Instagram. O meu e-book que eu estou desenvolvendo ainda, estou buscando os melhores canais, né, para Uhum, desenvolver isso aí. Eu já perfeito. tive vários projetos atrelados, né, à minha ideia, mas eu não misturo. Por exemplo, né, no Instagram eu falo sobre fotografia gestacional e newborn, tá? Mas já tive projetos femininos, já tive projetos mais tudo separado. Sim. Mas geralmente no Instagram ali eu sempre trago a ideia para as pessoas e mostro onde buscar. Então, basicamente isso. Buscando ali no Atim Tem o Fotógrafo Insta, RG, vai então, ter e uma tem ideia. o site, né? Isso aí. O site, isso aí. Tá, eu vou deixar nas Então, redes buscando pelo aqui. Aline Eu Fontes. vou deixar a tua arroba e vou deixar o site também pro pessoal que quiser acompanhar, o Isso pessoal aí. que quiser saber Ah, mais sobre o teu trabalho. isso.
Uma coisa importante até que eu queria dizer que esse e-book que eu estou elaborando, ele não é voltado para fotógrafos especificamente, também é voltado para as famílias que queiram conhecer o newborn. Então, eu não falo tecnicamente, né? Por exemplo, o equipamento, não é Sim, isso aí que eu falo como eu desenvolvo o meu trabalho, o que é a fotografia newborn para mim. Isso é bem perfeito. bacana. Eu vou disponibilizar ele depois, eu estou buscando as plataformas e tal, mas em breve vai estar. No Instagram eu vou estar falando sobre ele. Vou fazer Perfeito, algumas perfeito. lives ali, vou fazer alguns vídeos, algumas coisas. Show. Seria melhor ainda se eu pudesse mostrar tuas fotos aqui, mas já que a gente está conversando por podcast, fica mais complicado para eu mostrar as fotos que tu É fez. verdade. Mas Depois, se tu quiseres, eu posso te disponibilizar algumas fotos, alguma coisa. Se tu quiseres marcar no teu podcast, largar nos stories, alguma sim, coisa, eu te compartilho vou contigo ali convidar também. todo mundo para acompanhar o teu trabalho. Eu tô até com o teu Insta aberto aqui, tem muitas fotos interessantes, até para o pessoal que quiser pegar referência de cor, de composição, enfim, que isso é uma coisa bem importante na nossa profissão. Isso. Então, recomendo que vocês acompanhem o Insta, porque tem bastante conteúdo legal e tem bastante foto interessante, muita foto bonita também. E eu acho que era Obrigada. isso. Acho que era isso. Acho que foi um papo bem interessante. A gente falou sobre várias coisas. Eu aprendi muito aqui, porque não é a minha área de especialização, então eu só ouvi e só fui aprendendo junto com o pessoal que está ouvindo também. Fostes uma professora Tá aqui aí. hoje. Então, eu só queria te agradecer por ter participado, Imagina, eu agradecer que por ter agradeço. topado o projeto. Eu que estou começando esse projeto agora, esse aqui que é o início dessa caminhada. Eu espero trazer muito mais pessoas aqui para que a gente possa conversar, para que eu consiga apresentar para todo mundo que está ouvindo esse mundo da fotografia, seja para você que gosta de fotografia como hobby ou também quer começar na profissão ou já é um fotógrafo profissional, enfim. Isso aqui é um espaço que eu quero criar para que a gente consiga. Uma coisa que eu vejo muito, não sei se tu concorda comigo, mas que eu vejo muito no mundo da fotografia é que às vezes os fotógrafos eles se excluem muito do resto da Total. sociedade, do resto das pessoas. Então, quem é fotógrafo vai se relacionar só com fotógrafo e fica aquela coisa que a gente não abre o nosso mundinho. Então, o que eu quero aqui, eu quero mostrar para quem está olhando de fora, mostrar para quem não é do ramo ou para quem está querendo começar como é que funciona, que a gente é gente normal também, a gente só é um pouco chato, mas eu sei que todo fotógrafo é meio chato, assim. Não, e é Então, muito importante isso, Nathan. Isso é muito legal, vou te dizer assim, desculpa te cortar, mas falar. No meu início da fotografia, eu tive muitos cortes de profissionais, o pessoal se fechava no conteúdo, é. né? E hoje eu vejo que o pessoal se expandiu um pouco mais, se abriu, saiu dessa casca, sabe? Dessa Isso é ideia. uma coisa que eu tento desde que eu comecei, assim, a compartilhar conteúdo, a, sabe, ter mais transparência na coisa, porque mostrar para as pessoas, porque eu também tive essa dificuldade, e tanto Aham. dificuldade por causa de pessoas, porque as pessoas, os fotógrafos que já eram fotógrafos, não sei o que dá na cabeça deles de não querer conversar, não querer responder, não querer, acho que é Tu é mais, não sei. novo, quando tu é novo, assim, novo tanto na área quanto novo na idade, a galera tem um preconceito enorme. Eu Não não sei acredita em o ti, que é um dá, negócio muito mas louco. Não sei aí também. o que eu quero fazer é conseguir trazer para as pessoas esse entendimento, trazer esse conteúdo para elas, porque eu sei que é muito importante, tanto para quem está começando, quanto para quem admira, assim, saber um pouco mais. E tem muito pouco conteúdo sendo criado nesse ramo da fotografia, que é um ramo muito bonito, com muito conteúdo a ser compartilhado. Então, estou aqui tentando só criar mais um Exatamente. pouquinho e ajudar mais algumas pessoas, que E é pode contar comigo, esse. Perfeito, perfeito, muito obrigado. imagina. Pode contar comigo, o Então, pessoal também que quiser me chamar, tiver dúvida, quiser, pode ó, me chamar também, sintam-se né? à vontade. Tô à Agora, disposição para isso. Gosto dessa troca também, gosto disso aí, eu acho isso muito importante. perfeito, então. Então, eu vou agradecer mais uma vez, vou agradecer a todo mundo que participou. Vou fazer um convite que ele é muito importante para alguém que quiser, por exemplo, patrocinar esse podcast ou alguém que quiser apoiar esse podcast. Eu vou deixar as minhas redes aqui embaixo, vou deixar o meu meio de contato. Então, se tu tem interesse em apoiar, em ajudar o projeto e levar ele para frente, sinta-se à vontade, vai ser muito bem-vindo. E também vou te agradecer mais uma vez por ter topado participar, vou te agradecer por ter compartilhado um pouco da Isso tua aí. história, compartilhado um pouco da tua profissão. E eu conto com a presença de todo mundo. Se tu gostou desse podcast, também compartilha ele nas tuas redes sociais, compartilha ele com alguém que tu acha Certeza.
que vai acrescentar alguma coisa na trajetória da pessoa, que vai ajudar ela de alguma maneira. E a gente se vê na semana que vem com mais um capítulo aqui do Entre Lentes e Cafés, esse que foi o nome mais votado lá no Instagram, que eu particularmente gostei muito, e se ele não fosse mais votado, ele seria o nome, porque foi o nome que eu gostei. Então, tinha gostado. Então, combinou bem. Entre Lentes e Cafés, chegando ao fim de mais um episódio, e eu te agradeço mais uma vez, Aline, por ter participado, e espero que tu tenha gostado desse nosso papo. Imagina. Vou te dar as considerações Adorei. finais. Isso aí. Então tá, muito obrigada, pessoal. Obrigada para quem acompanhou, né, nosso podcast. Estou aí, se tiverem dúvidas, tiverem também queiram acrescentar alguma coisa, enfim, a gente está sempre aprendendo também, não só compartilhando conhecimento, mas a gente está sempre aprendendo. E é isso daí, gente. Espero que tenham gostado. Desculpa o nervosismo. Embora a gente já tenha conversado assim, é sempre uma novidade, a gente fica meio perdido assim, mas é isso. Isso que é interessante porque é natural. É um negócio que vai acontecendo. E é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Vou aguardar todos vocês lá para me seguirem também. Vou adorar ver todo mundo seguindo, acompanhando o meu trabalho. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Feito. Muito obrigado pela audiência e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço.